Fala pessoal, fala pessoal, beleza? Aqui é o Otaku Oficial BR. Seguinte, hoje a gente vai estar fazendo uma tier list dos melhores Bladers do mundo, entendeu? Aqui ó, todos os Bladers que a gente vai fazer na tier list, ok? Vai aqui nas categorias: muito ruim, ruim, mediano, bom, muito bom e o lendário. Já vamos começar aqui então. Valtioi, aqui não tem nem o que dizer. Opa, é lendário. Shukunai, lendário. Tá. Frida La Roya. Você já sabe a resposta, né? Lendário. Luiz Shirozaki. É lendário também. Rashad Goodman. Bom, pra mim, é que assim, ó. Eu acho que ele fica no. Peraí. Acho que ele fica no muito bom. Eu acho ele um Blader muito bom assim, sabe? Tipo, como eu acho que ele eu não acho que ele foi um bom antagonista em Beyblade Burst Quad Drive. Eu acho que ele foi um antagonista, porque pra mim ele vai no muito bom. Lane Valhalla. Ele vai pra mim no muito bom também. Aiger Akabane. Lendário. Lendário. Dante Koryu. Olha, muita gente vai falar que ele é lendário, mas pra mim, assim, pelo fato de a gente não saber muito assim sobre ele, sabe? Ele não teve assim tanto tempo assim, sabe? Ele só apareceu em poucas temporadas assim. Então, pra mim, ele vai muito bom. Na frente do Lane, pra mim. Muito bom também. Delta. Ó, pelo que ele apresentou em Beyblade Burst Rise, ele é muito bom. Pelo que ele apresentou lá, ele é muito bom assim. Gwyn, muito bom também. Silas. Aqui tem uma parada que é o seguinte. O Silas, muita gente vai falar que tipo, ele é lendário e alguns falam que não. Alguns até falam que ele é mediano, sabe? Perante aos outros. Mas, na minha opinião, ele é um líder muito bom. Bel da Izora. Aqui, uma polêmica aqui. Uns falam que ele é bom, muito bom, né? Ou até mediano, por exemplo. É porque ele ser um protagonista de Beyblade Quad Drive, ele já ganha um. Como que eu falo? Ele já ganha um talento extra. Por quê? No segundo episódio, ele derrota o Luiz Shirozaki. Tipo assim, a primeira batalha que eles se enfrentaram, aí muita gente fala: ah, não. Não, ele é muito bom. Ele derrotou o Luiz Shirozaki, depois derrotou o Valt, o Free. É, mas isso é só por causa do protagonismo, na minha opinião. Então, eu vou falar que ele é um Blader bom. Bom. O Akia. O Akia. Ele foi Blader por muito pouco tempo, né? A gente só viu ele como Blader na primeira e na segunda temporada. Mas, pelo que ele apresentou, né? Na minha opinião, ele vai no bom. Bom. Daigo. O Daigo eu acho interessante porque ele, ele é um Blader incrível. Ele é interessante. Só que ele não teve uma continuação na série. Ele sumiu, literalmente. Se ele tivesse continuado, ele poderia estar no muito bom. Mas, pra mim, né, ele não teve uma continuação assim. Né? E ainda ficou bem apagado na temporada 2, né? Lá em Beyblade Burst God. Então, pra mim, ele tá no bom. Antaro, aqui tem uma questão, né? Muita gente fala que ele é bom ou lendário. Tipo, eu entendo isso, né? Porque ele é né, um baita personagem aí pra história. Mas pra mim ele não é lendário, pra mim ele vai no muito bom. Ricardo, o protagonista de Beyblade Burst. Mas é que assim, ele não é lenda, né? Óbvio, muito novo ainda, né? Recém conhecemos ele assim. Ele vai no muito bom. Ele tem talento, ele tem um diferencial, sabe? Ryuga também.
O Zack. Aí eu já vou. Aí já tem uma dúvida entre o mediano e o bom, né? Ele é um Blader muito bom, né? Ele é um Blader interessante pra mim. E um dos mais diferentes que eu já vi, assim, também, né? Ele só apareceu na primeira temporada, apesar da Takatomi ter feito do sistema God. Ele é bom. Vou botar bom. Ah, aqui você. Nossa, eu esqueci o nome dele. Nossa, eu esqueci o nome dele. Bom, ele tem o Fênix. O Fênix retornou nas mãos dele. E pelo que ele, tipo assim, chegou e tem um talento. O cara é muito bom, literalmente. Ele bateu de frente com o Valt, com o Rashad, o Bell, e eu acho que ele vai indo muito bom. Porque é diferenciado. Arthur. Ele é um antagonista muito interessante e um dos mais diferentes que eu já vi, assim, em todo o Beyblade Burst. Não me lembro, acho que ele quase derrotou o Aiger. Tipo assim, chegou lá destruindo a arena, destruindo o cinturão mundial. Mas eu achei muito interessante que a técnica de não eclosão dele, sem aquelas travas que a gente teve lá em Beyblade Burst Turbo, eu acho que é muito incrível, assim. Eu também gosto muito do Bey. O Apocalipse é muito da hora. Ele vai dar muito bom. Muito bom, sem discussão. Hyde. Hyde. Eu também acho interessante o. Como eu posso dizer? O diferencial dele também do Bey dele. Porque o Bey dele é muito interessante. As mecânicas, né, dos pesos ali no Leia. E o frame dele, que você pode mudar, né? De lá das direções para mudar a estratégia do Bey. Eu gostei. Eu gosto muito dele, assim, né? Como personagem e tudo, então. Ele vai dar muito bom pra mim. Ah, esqueci o nome. Bah, gente, eu tô muito ruim da memória, assim. Bom, ele é o irmão da Quadra, né? Da Pri. E eu não vou botar ele nenhum. Por quê? Eu ainda não terminei de assistir a temporada. A Beyblade Burst Quad Strike, né? A temporada exclusiva aqui pra nós da América Latina. Das Américas. Então, eu não vi como ele batalha, qual é o bem dele e tudo. Então, ele não vai entrar aqui, tá? Só porque eu não conheço ele ainda, as habilidades dele tudo. Kid. O Kid, eu vou falar assim, eu acho ele muito interessante. Eu acho que ele devia ter. Ele apareceu, né, na série, agora na sétima temporada, mas acho que ele devia ter continuado mais. Sabe? Apareceu lá na Spark, isso é muito interessante pra mim. Eu acho. Pra mim, ele vai no bom. Ranjiro Kiyama. Bom, ele é, né, o irmão do Hantaro e pra mim vai no bom. Ele é bom, não é mediano, ele é bom. Assim, Hanzukiyama, mediano, mediano. Bah, eu tô esquecendo os nomes. Pera aí, desculpa aí. Esqueci o nome. Esqueci o nome dele. Mas assim, eu acho que ele é um Blader bom, sabe? Pelo que ele apresentou na segunda temporada, sabe? Eu acho que ele é um Blader bom, assim. Bashara. O Bashara é muito interessante, é como se ele fosse. É tipo como se o Bel fosse o Valt, o Hanzo o Hantaro e o Bashar o Shu. Porque ele tem muito, né? Essa característica de ser mais inteligente, assim, sabe, mais estratégico. Acho muito interessante isso. Mas, pra mim, ele vai no bom. Ele vai no bom. Xavier. Esse é um Blader muito interessante, porque eu nunca tinha visto, tipo assim, um Blader dessa personalidade, tipo, mais disciplinado, como eu posso dizer, como eu vou dizer. Muito interessante também que me pegou de surpresa o Excalius aparecendo na temporada Turbo com ele. Eu tava com uma expectativa alta pro Excalius aparecer na próxima temporada, só que eu não sabia que ia vir com o Xavier. Mas acho que foi bom, assim, sabe? É um personagem, assim, bem interessante, assim, sabe? Mas, pra mim, ele vai no bom também.
Eu esqueci de novo. Eu tô muito esquecido. Mas eu acho muito interessante a técnica do Bey dele, Leopard. É muito interessante aquela habilidade dele de meio que ter uma mordida nos oponentes, segurar e já pra fora da arena. Eu sei, né, essa habilidade não funciona na vida real como eu gostaria que funcionasse, né? Pra mim, decepção, mas eu acho muito interessante também. O Bey dele, a personalidade dele, né? Ele era assim mais selvagem, mais, né? Na natureza, não posso dizer. Pra mim, ele vai no bom. Ele é bom. Suou. Olha, o Suou, ele trouxe um game muito, tipo assim, muito, um dos favoritos da temporada, tudo aquela, né? Que deixa o driver irregular, em posição irregular, e ele quica na arena, né? Por causa da instabilidade. E que ele consegue mudar também no layer, alternar entre os modos, né? Ataque e defesa, que também ajuda no equilíbrio. E eu gostei muito desse Blader, que ele tem dois lados, né? Uma personalidade, né? Um bonzinho e o outro malvado. Como eu posso dizer aqui. Pra mim, ele vai no bom. Ele é bom. Fubuki. Eu acho interessante ter um personagem discípulo do Shu. Tipo, ele é praticamente o Shu, meio que um Shu, só que mais de bem diferente. Tipo assim, ele se inspira no Shu, né, e tal. Só que uma coisa que eu vi é que ele não acabou querendo se tornar mais forte a ponto de querer mudar completamente, né? Que nem o Shu fez quando ele virou o Olho Escarlate. E uma coisa que eu acho muito interessante é como é que os olhos deles são iguais aos do Shu, sendo que eles não têm parentesco nenhum, né? Não diz na série que eles têm parentesco. Mas eu acho muito interessante esse detalhe aqui. E pra mim, o Fulk, pelo que ele apresentou, né, muito habilidoso, tipo, personalidade dele, né, séria e de liderança, né, de aquele capitão da Academia Bigoma, pra mim ele vai no bom. Ele é bom. O Arman, ele é ele é um líder assim, é um daqueles figurantes que ficam. Ele é quase um figurante. Pra mim ele não tem tanta importância na série sim, mas até que eu achei interessante o Bey, não as habilidades dele assim, mas o design do Bey também é muito interessante, né? O Bushin Ashura. Ele é muito interessante os designs dele, mas o Blader não me agrada. Ele vai no ruim pra mim. Mia, bah, eu, eu fiquei muito decepcionado quando eu vi o Fafnir indo pra ele. Ainda mais o pior Fafnir de Beyblade Bush, na minha opinião. Acho que muitos devem achar isso, que o Wizard Fafnir é o pior Fafnir de todos. Pra mim é assim, porque, nossa, é um Fafnir horrível. E ainda mais o Blader, né? E pra mim ele vai no muito ruim. E Lia, uma das poucas Bladers femininas, né? Quase a única, assim. Eu acho que ela tem um potencial muito grande. Eu acho que ela é uma Blader, sim, talentosa e boa, mas pra mim ela vai no bom. Acho que o nome dele é Joshua, né? Não, esqueci. Pelo tipo assim, eu não tenho muita coisa pra falar sobre ele porque eu esqueci meio que a temporada do Big Bang GT, eu esqueci de algumas coisas lá e principalmente dele, que ele foi tipo, batalhou contra o Dante, acabou. Não vi mais. Pra mim ele vai no mediano. Não, vai no ruim, ruim. Eu esqueci o nome dele. Ele, pra mim, quando o Ballcast teve uma sequência lá na temporada 3, né? Depois que ele não apareceu mais na temporada 2 depois. Eu acho muito interessante, tipo assim. Não o Blader, mas o Ballcast novo. Ele, tipo assim, foge do outro Ballcast. Um pouco assim, sabe? Ainda mantém suas características principais, né? Do alinhamento no layer, pra ficar totalmente equilibrado e defensivo. Mas, assim, ele, na minha opinião, não sei vocês aí. Ele é bom. Esse aqui eu esqueci o nome, mas ele vai no mediano. Esse aqui
foi uma das coisas que assim me deixou mais surpreendido, porque o Lunar foi pra um cara como ele, uma personalidade totalmente diferente do Lui, e também pra mim foi um dos, se não o pior Lunar de Beyblade Burst pra mim, que ele teve. Pra mim, assim, muito decepcionante aquilo, apesar de ser interessante a proposta dele. Mas o personagem também não me agrada. Eu acho que o personagem também é muito fraco. Ele é fraco, assim, porque não é o que a gente esperava que ele entregasse o mesmo que o Lui ou que o Fumi entregasse o mesmo que o Free, sabe? Pra mim ele vai no muito ruim também. Ah, o Kyle. O Kyle teve a sua aparição lá em Beyblade Burst Turbo. E pra mim, assim, foi a melhor mudança de Blader, a melhor mudança que o Bay teve do dono, sabe? Pra mim, eu pensei que ele não ia entregar o que o Ken entregou, por mais que o Ken não seja um líder extraordinário, mas o Ken foi um líder bom, assim. O interessante do Kyle é a personalidade. E eu gosto muito de Bladers, assim, que são, como posso dizer, tem as suas personalidades únicas. Tipo, o Kyle, ele é muito sagaz, ele é muito misterioso, né, como possamos dizer. E esse Kerbeus, pra mim, ele é o melhor Kerbeus de toda a Bíblia de Bush. Ele é um dos mais bonitos e um dos mais como posso dizer, a técnica dele, a proposta dele também entrega o que a gente espera na vida real também. A técnica de defesa dele no Neyer é muito bom. Ainda mais com o Atomic que funciona muito bem nele. E também o design do Ben é muito bonito, apesar de ser todo verde, ele é muito bonito assim. E o Caio, pelo que ele entregou, pra mim, ele vai no muito bom. Ele é muito bom pra mim. Tipo assim, ele é um líder extraordinário, assim. Me surpreendeu ver ele se dando muito bem em Beyblade Burst Turbo, assim, é uma coisa extraordinária, assim. Raidin. O Raidin, tem uma coisa que eu gosto nele, é que uma das características principais dele é a precisão. A precisão dele no lançamento é impressionante. E o Bey também. O Hércules, nossa, é um dos Beys de resistência favorito. Se não favorito. Porque o modelo do personagem é interessante, porque todos os personagens aqui, né, a maioria são garotos. 14, 15 anos. Ele também tem essa idade de 14, 15, 16, mas ele não. O interessante é que ele tem uma voz tão grave que nem parece que ele tem a idade do Iger lá em Beyblade Burst Turbo, 13 e 12 anos. É muito interessante, assim, esse tipo de personagem mais diferente, assim, né? E a personalidade dele também é muito boa, legal também, né? É um tipo de personagem que eu gosto muito, assim, do Bleach Burst Turbo. E pra mim ele vai no bom. Eu esqueci o nome dele, mas ele foi um raider. Não, passou muito batido, assim, sabe? Não deu nem pra ver nada. E deu pra ver que ele, né, não é muito bom já nas batalhas, nas poucas batalhas que eu vi dele. Pra mim, ele vai no ruim. Agora, o doutor. Ele, pra mim, ele, assim, o bem dele é horrível. No anime, ele conseguiu entregar alguma coisa? Conseguiu. Mas na vida real, ele é um lixo. Esse Bey não serve pra nada. O Bey em si é bom. O layer é bom. O disco é bom. Mas o driver. Onde já se viu um driver com uma ventosa? Eu já vi drivers horríveis. Tem um driver que tem, que esqueci o nome. Ele tem uma roda. Aí então botaram um driver com uma ventosa. Uma ventosa. Grudado na arena. E nem falar que o equilíbrio é horrível. A batalha fica muito chata, assim, sabe? Pra mim, ele é um líder muito ruim. Não, não tem discussão aqui. Kuzar. O Kuzar,
Ele é um dos Bladers que eu mais queria que tivesse uma continuação na série. Não ficasse apagado. Porque, assim, os melhores amigos do Valt na segunda temporada, e eu acho muito interessante a mecânica do Bey dele. Foi um dos, foi um dos primeiros Beys também a ter essa mecânica de mudar de modo, né? Resistência e ataque. E eu acho muito interessante a personalidade dele, né? Muito mais. Como é que eu posso falar? Animadora, peculiar. Peculiar? Excêntrico. Eu gosto muito desse tipo de Blader, assim. Eu acho que ele para mim é um Blader incrível. Ele é um Blader muito bom, bem construído, sabe assim? Não é um Blader que chegou na temporada e ficou tipo assim apagado do resto dela, porque isso acontece muito, né, com vários Bladers aí. Mas esse aí não, esse aqui marcou. Ele foi muito importante para segunda temporada, foi. Merecia ter uma continuação? Sim, mas não teve. Não. Eu acho que erraram nisso, né? Deviam botar ele aqui numa continuação, porque, né, é um líder ótimo, ia ser muito da hora ver isso. E pra mim ele vai no muito bom. É. Norman, muito ruim. O Boa. O Boa, acho que é Boa ou Boa. Me corrija aí nos comentários, tá? Se é Boa ou Boa que se pronuncia. Bom, ele me fez gostar muito dos base tipo defesa, porque eu era muito. Eu gostava muito dos tipo ataque, equilíbrio, sabe? E eu não dava muita bola pros tipo defesa porque eu achava, é um bem que só se defende e não sabe atacar, né? Se for bem, não é interessante, assim. Mas quando eu vi as mecânicas do Balcast, tipo, a mecânica do layer dele, do alinhamento, eu achei incrível. Tipo assim, ele ele fez eu gostar muito dos base tipo defesa. E os base tipo defesa é o meu segundo tipo de base favorito, desde quando eu era pequeno, por causa dele. E eu acho muito interessante um discípulo no Shua, né, entre aspas, assim, mais ou menos, que eu acho que ele foi Blader interessante. Não foi importante na temporada, mas foi importante pra mim. Mas ele foi muito diferente, assim. Quando tu vê um Blader diferente, não muito clichê, tá. As personalidades as mesmas de sempre, né? Não. Muito interessante, muito determinado, muito destemido, né? Esse Blader. E pra mim, ele vai no muito bom. Pelo que ele apresentou lá na segunda temporada, ele foi muito bom pra mim. Ele teve uma atuação incrível, assim. Joshua. Esse aqui, eu nem vou me estender muito aqui. Vai no ruim. Mediano. Cara, esse aqui que tem um dos piores bays. Pra mim é um bay com. Ele tem o bay com menor resistência de eclosão. De toda a burst. O bay dele nem tem trava. É um bay redondo. Parece um disco, né? Parece um CD. Eu acho que é um bem, assim, péssimo, sabe? Muito esquisito. É um dos bens mais esquisitos que eu já vi. E fora os outros, né? Ele vai no ruim. Muito ruim. Muito ruim. O aqui é interessante como ele se inspira no Zack, um rival do Zack, mas assim, ele não conseguiu entregar o que muita gente esperou quando ele apareceu na temporada, mas ele vai do ruim. Eu acho interessante dele, é porque, assim, ele, como que eu posso dizer, foi um líder que se não aparecesse na série não ia fazer tanta diferença, sabe? É quase um lixo. Não faz diferença se ele aparecesse na série ou não. Por isso que ele vai no ruim. Depois me fala o nome dos Blades que eu esqueci aqui nos comentários, que eu tô muito esquecido, porque recentemente tô sem assistir Beyblade, né? Um tempinho assim já, tô me esquecendo dos nomes. Voltando aqui. O Bey dele, né, o Quetzalcoatl, eu acho muito interessante com, tipo, defesa. É um Bey, tipo, defesa ofensivo, sabe? Ele ataca, revida, dá o contra-ataque, né? E também defende muito bem, assim, na mecânica do disco dele. Eu acho muito interessante, assim. Pra mim, ele vai no mediano.
O Ben. Acho muito interessante, né, o espírito de fera dele, né? Como se ele fosse realmente uma fera. Animal selvagem, sabe? Não. É como se fosse uma fera mesmo. Pra mim, ele, né, na minha opinião, ele vai no mediano. Vai. O Orochi, ele foi um dos Bladers mais poderosos da primeira temporada, na minha opinião, sabe? Como ele é um Blader com uma personagem assim, né? Mais tranquila, música e tal. E também, pelo que eu acho, né? Pelo que eu vi, eu acho que ele é fono, porque ele entende muito os sons. Ele. Beyblade, porque ele. Ele consegue sentir, o Bey tá oscilando, ó. E tá muito desafinado, quer dizer que tá muito meio, né, instável. E eu acho que ele é um Blader muito bom, assim, pra mim. Na questão da primeira temporada, ele é muito bom. O Kyo vai muito ruim. O Yago vai muito ruim. Rod vai muito ruim. Esse aqui eu acho muito interessante com um Blader com uma vibe tipo sombria, quase emo, mas pelo que, né, Driver entregou muito bem lá, aqui também foi interessante de ver, mas eu acho que ele vai no ruim. O Zender é uma questão diferente, porque o Zender, ele, como é que eu posso dizer? Ele vai no, ele é Blader extraordinário, eu acho incrível, um dos Bladers mais importantes da série, né, na minha opinião. E também um dos maiores rivais do Vault, né? Mas muita gente vai falar que ele é lendário, mas na minha opinião, ele é muito bom. Assim, ele vai no muito bom pra mim. Sim, né, na frente de quase todos aqui. Praticamente todos. A Quadra. Pri, né? Assim, como é que eu posso dizer? Eu acho que ela é mais forte que o Bel, com certeza. E, na minha opinião, é a Blader feminina mais forte de todo o Beyblade Burst. Apesar de ter poucas, ela é a mais forte pra mim. É muito interessante Blader que tem mais de um Bey. Eu acho que é muito incrível isso, sabe? Tem mais variantes do próprio Bey mesmo. Isso que eu achei que faltava na série. Que eu acho que foi muito legal. Eu já pensava nisso antes, mas eles não vão adicionar isso, né? Uma bagunça, um trabalho, mas adicionaram isso. E eu acho que ficou muito bom. Pra mim, ela vai no muito bom. Melhor que o Bell. Ken Midori. É, com a personalidade mais tímida, né? E eu acho muito interessante o fato dele se comunicar através dos fantoches. É uma coisa muito bom. Isso deu um gás pra Beyblade, assim, sabe? Eu acho que foi muito importante, assim, esse tipo de Blader. E ele também. O Kerbeus é o maior Beyblade de defesa da história. É o maior Beyblade de defesa da história de Beyblade Burst. Não, pra mim, assim, ele é o maior. E o mais forte também, né? E também dos bonitos. Se apresentou na primeira temporada, ele vai no. Bom. Bom, é isso aqui, pessoal. Se vocês discordam de alguma coisa aqui, fale nos comentários. Eu aceito, tá? As críticas podem falar aqui se vocês discordaram, concordaram de uma coisa. E eu esqueci o nome dele. O irmão da Pri. Assim. Mas eu acho que a playlist ficou muito boa. Essa é a minha opinião, tá? Vocês também estão livres para dar as opiniões. Todo mundo é livre para dar sua opinião aqui, né? Bom, e o vídeo ficando por aqui. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Abraço, é isso. Fui!